Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do curso Triali. Sou a professora Graciela e o assunto de hoje é planejamento de texto e parágrafo introdutório. Vamos lá? Bom, mas antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, é importante que nós relembremos o que conversamos na última aula. Vamos lá? Na última aula, discutimos a prolixidade e como, muitas vezes, utilizamos muitas palavras, repetimos muitas ideias para dizermos apenas uma informação consistente, não é? Então, a isso chamamos de prolixidade e a prolixidade não é bem-vinda na dissertação. Essa repetição de termos, este enrolar de palavras não é bem-vindo. Então, prolixidade é penalizada e fugiremos deste recurso, não é? Falamos também do uso do você e mais do que isso, falamos que este uso, essa tentativa de conversa com o leitor, que nós chamamos de interlocução, ele também se dá, esse uso também se dá quando utilizamos a primeira pessoa ou quando fazemos perguntas diretas no nosso texto. Então, vimos que esse uso de interlocução não é bem-vindo e também será penalizado. Uma linguagem apelativa em forma de aconselhamento ou não também reduz a nossa nota, né? Também sofre penalização, assim como os clichês, que são aquelas frases prontas que na última aula nós vimos que estão aí no nosso dia a dia, mas não podem ser levadas para o nosso texto. Então, lá na última aula, eu pedi que vocês pensassem, né, em como substituir essas expressões. Dei alguns exemplos, não é? Então, os clichês também devem ser evitados nos nossos textos. E, por fim, na aula passada, conversamos sobre o parágrafo introdutório. O parágrafo dissertativo, perdão. Parágrafo introdutório é daqui a pouco, não é? O parágrafo dissertativo. E aí, na última aula, eu disse a vocês que não falaria especificamente nem da introdução, nem do desenvolvimento, nem da conclusão. Eu estava falando do parágrafo dissertativo de forma geral. E nós chegamos à conclusão que todo parágrafo dissertativo precisa ter pelo menos 3 períodos. Porque eu preciso dar a esse parágrafo uma ideia de início, meio e fim. Mais especificamente, eu preciso apresentar o tópico frasal, que consiste na ideia mais importante do meu parágrafo. Eu preciso desenvolver essa ideia principal com ideias secundárias, não é? Eu preciso desenvolver essa ideia mais importante e eu preciso reafirmar essa ideia, que aí sim o último parágrafo, o último período, né, desse parágrafo. Então, por isso eu preciso de pelo menos 3 períodos. Introdução do período, né, o tópico frasal, desenvolvimento do parágrafo, né, com ideias secundárias e, por fim, a retomada, o reforço, a conclusão, né? Reafirmando, então, o tópico frasal. Tudo isso nós conversamos na última aula, então, se ficou dúvidas, por favor, retorne a ela, né? Os nossos objetivos de hoje, agora sim, falaremos dessa aula, né? Bom, hoje trabalharemos com estratégias e estrutura. Como assim? Nosso primeiro objetivo é reconhecer as estratégias para a elaboração do planejamento textual. Nós temos um trabalho que é pré-texto, que é antes do texto. Para que esse texto tenha realmente elementos de textualidade e seja considerado um excelente texto, eu preciso dar a ele um tom de texto planejado, de discussão projetada, não é? Então, nós conversaremos um pouquinho sobre essas estratégias, essas possibilidades de pensarmos o nosso texto dissertativo. E o nosso segundo objetivo da aula de hoje é compreender a estrutura. Agora veja,
do parágrafo introdutório. Eu estou falando do primeiro parágrafo do texto, tá bem? Então, pensaremos aí em algumas possibilidades para apresentarmos bem esse nosso parágrafo introdutório e assim começarmos bem o nosso texto. Vamos lá? Então, bem, projeto, né? Eu vou chamar o projeto de texto de planejamento de texto, de esquema de texto. Vocês podem chamar como vocês quiserem chamar, né? O que importa é que vocês saibam que essa é uma fase importante do texto, que eu não devo começar a escrever o texto simplesmente pelo rascunho ou, pior ainda, pelo texto definitivo, sem ter antes projetado esse texto, planejado esse texto, esquematizado esse texto, tá bem? Então, primeira coisa, eu preciso saber que esquema de texto, projeto, planejamento, não é rascunho. Tá? Veja bem, o rascunho já é a forma textual, já é o texto. Um texto mais descuidado, um texto sem compromisso, um texto que eu vou apresentando ideias, vou corrigindo ideias, é para isso que serve o rascunho. O que nós estamos conversando aqui é uma fase pré-rascunho, é antes de começar o texto, percebe? Então é importante que cada texto, e vocês vão observar isso, dependendo do tema, fica mais interessante um esquema, né? Então, olha lá, cada texto pede um tipo de esquema textual, um tipo de projeto de texto, tá bem? E é importante também saber que esquema, planejamento, né, projeto, é um guia no qual colocamos, olha que importante isso, em frases sucintas. O que é uma frase sucinta? É uma frase curta. Voltando aqui, é uma frase curta. Então, uma frase sucinta é uma frase curta. O roteiro a ser seguido para a elaboração do texto. Então, veja só, o esquema ele precisa ser objetivo, por isso as frases curtas. Eu não vou desenvolver a ideia no projeto de texto. Eu vou apresentar frases sucintas, tá certo? Frases sucintas, tá bem? O projeto, então, é um roteiro. Olha que bonito isso. Ele é um guia, ele é um roteiro, mais importante, a ser seguido. Por quê? Aí sim, certamente, eu darei a esse texto unidade de sentido. E nós já conversamos sobre isso. Nós já falamos sobre os elementos de textualidade. Já falamos que são esses elementos que garantem que o nosso texto é um excelente texto. Não é um aglomerado de palavras e parágrafos soltos, não é mesmo? Então, veja bem, esquema é, sim, imprescindível. Tudo bem? Bom, vamos a alguns exemplos de esquemas, de projetos, tá? De texto. Então, vamos lá. O esquema 1. Eu estou pensando aqui sempre num texto com 4 parágrafos, tá bem? É claro que eu posso aumentar, eu posso criar um D3, né, um terceiro parágrafo de desenvolvimento, isso é extremamente interessante. Mas aqui, inicialmente, eu estou pensando num texto com 4 parágrafos, tá? Bem, esse esquema é interessante, bastante tradicional, eu diria, tá? Nesse esquema, eu apresento o tema e eu já apresento os argumentos que eu desenvolverei em seguida. Então, eu apresento o tema e já apresento a ideia mais importante do argumento que eu desenvolverei aqui no D1 e do argumento que eu desenvolverei aqui no D2. Perceba então, e é interessante porque esse tipo de projeto, esse tipo de esquema é o que nós chamamos de introdução, sabe como? Mapa de texto. Por que mapa de texto? Ora, porque quando eu leio essa introdução, eu já sei exatamente o que eu vou encontrar nos parágrafos de desenvolvimento.
né? É interessante isso, não? Então vamos lá, apresentei o tema e já apresentei os dois argumentos que serão desenvolvidos, olha lá, argumento 1, argumento 2 desenvolvidos, tá certo? E aí estou pensando numa conclusão que reafirma o tema e que faz uma reflexão final. Ora, eu estou falando de uma dissertação que não exige proposta de intervenção, certo? A proposta de intervenção, quando eu penso numa solução, quando eu problematizo, eu não vou apresentar aqui na conclusão, tá bem? A proposta de intervenção deve ser apresentada para a SpaceX no desenvolvimento. Eu posso utilizar a API, não há problema, não, mas não como estratégia conclusiva. Eu utilizo como estratégia argumentativa. Então, se eu pensei numa solução, é por aqui que essa solução deve aparecer, tá bem? Nos parágrafos de desenvolvimento, não na conclusão. A conclusão desse tipo de dissertação merece uma reafirmação do tema, uma reflexão final, enfim, nós veremos outras possibilidades já, tá bem? Mas esse é o esquema 1 de dissertação, tá? Veja, alguns temas cabe perfeitamente, né? Para alguns temas, esse esquema cabe perfeitamente. Principalmente aqueles temas que apresentam duas ideias com a mesma importância. Veja lá, vamos pensar no seguinte tema. Vamos pensar no assunto vacinação, mas com o seguinte tema, a importância e os desafios da vacinação, no Brasil, que seja. Então, veja lá, perceba que esse tema, ele está distribuído, né? Ele está dividido em importância e desafios. Olha que interessante isso. Eu poderia discutir a importância num parágrafo de desenvolvimento, os desafios no outro parágrafo de desenvolvimento. Mas já muito antes do desenvolvimento, apresentar que existe desafios, mas que a campanha, a política pública de vacinação brasileira, enfim, é extremamente importante. Então, veja, alguns temas propiciam essa estrutura aqui, esse esqueminha do argumento 1, do argumento 2 já apresentados na introdução. Tudo bem? Sempre assim? Talvez, né? Talvez. Fique sempre com um pontinho de interrogação aí. Há alguns temas que são melhores desenvolvidos quando eu penso em causa e consequência, certo? A causa e consequência é uma outra estratégia de dissertação, é um outro esquema, tá? Eu parto disso para um outro planejamento. Veja bem, eu apresento o tema e eu desenvolvo esse tema por meio da causa dessa questão e por meio das consequências desta questão. Então, veja só, se o meu tema, tá, traz a ideia de que a campanha, a cobertura vacinal no Brasil está em decadência, e isso infelizmente é uma verdade, não é? A cobertura vacinal está em decadência no Brasil. Veja, eu poderia discutir qual a razão, por que está acontecendo isso? Ou seja, qual a causa das pessoas estarem se vacinando menos? E quais consequências isso traz para a sociedade? Olha, a volta de doenças que estavam praticamente extintas. Olha, enfim, você poderia pensar muito bem nessa estrutura de texto para esse tema. Perceba que é extremamente interessante você abordar a origem da questão e as consequências dessa questão, tá certo? E aí, nesse esquema, eu trabalharia novamente com a reafirmação do tema, com uma citação final. Essa é uma estrutura interessantíssima, tá? Eu trago uma citação. A citação propõe uma reflexão final, tá certo? E a retomada de quem? Do título. Então, veja que interessante isso. Com o título comecei,
com o título terminei. Eu reafirmo esse título, eu retomo a ideia do título no final. Essa, sem dúvida, é uma estratégia que me possibilita um excelente esquema de texto, tá certo? Bem, uma outra possibilidade. Muitas vezes, os temas favorecem uma análise de pontos distintos de vista. Então, eu posso falar dos benefícios e dos malefícios de uma dada questão. Percebe? Nesse sentido, então, veja como depende do tema, tá? Então, é muito triste pensar assim, não, eu trabalho só com causa e consequência. Veja bem, se o seu texto é sempre seguindo essa ordem, talvez você esteja desperdiçando um excelente momento para treinar outros esquemas e favorecer a sua discussão. Tá certo? Veja bem, para alguns temas, causa e consequência, excelente. Para alguns temas, argumento 1, argumento 2, deixando a introdução como sendo mapa do seu texto, excelente. Mas para outros temas, essa estrutura de pontos favoráveis, pontos desfavoráveis, aspectos benéficos, aspectos maléficos, isso é muito interessante, se o tema me possibilita essa reflexão, tá bem? E aqui, então vai lá, desfavoráveis, favoráveis, trabalho isso em parágrafos distintos e, por fim, eu resumo as ideias mais importantes. Então, interessante isso, né? Eu resumo, ou seja, eu retomo o que é mais importante dos favoráveis, eu retomo a ideia mais importante dos desfavoráveis, tá certo? Eu resumo as ideias principais do meu texto. Novamente, a importância da retomada do título, mas agora não deixando para o último período, tá? Fica aqui no meio do meu parágrafo conclusivo. E, fechando o meu texto, eu apresentaria um questionamento reflexivo. Eu posso questionar, já que eu desenvolvi pontos favoráveis, pontos desfavoráveis, eu posso questionar, agora sim, um questionamento reflexivo quanto a isso. Tá certo? Eu posso questionar se é mesmo isso ou aquilo, tá bem? Então, é uma estratégia bem interessante para essa modalidade de esquema que depende, como eu disse, do tema que aparecer, não é? Bom, vamos lá. E se eu quiser, e existem temas que propiciam isso, se eu quiser trabalhar com percurso histórico, ou seja, no meu D1, eu apresento uma época mais distante, tá? Um período histórico mais distante. No meu D2, eu me aproximo a esse período, a esse tempo, a essa noção temporal daquela dada questão, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que o assunto verse sobre obesidade, tá? E aí eu sei que há muito tempo, eu estou falando de uma época mais distante, a obesidade era um sinal de riqueza, de fartura. Veja só como esses conceitos e esses padrões estéticos, né, eles vão se alterando ao longo do tempo. E então eu faço toda essa discussão dessa época mais distante e eu trago para a época atual. Eu vou fazendo esse percurso histórico do conceito, de como as pessoas são vistas, né, de como a obesidade é vista na sociedade e tudo mais. Tá vendo? Interessante? Então, olha lá. Na conclusão, a ideia é a seguinte: retomo o tema nessa perspectiva histórica, então. Eu falo dessa perspectiva de mudança ao longo do tempo, tá? E, por fim, faço uma citação final. É claro que aqui eu poderia agregar ainda a retomada do título e tudo mais, tá bem? Então, veja, nós temos algumas possibilidades de estruturar os nossos textos. Não há uma receita pronta, não há um único modelo, não. É interessante que você sempre analise qual é o tema. E esse
tema ou para esse tema, qual é o melhor esquema? Qual é o melhor planejamento? Qual é o melhor projeto a seguir? Tá certo? Então, verifiquem isso e analisem os temas que aparecerem por aí, tá certo? Bom, além de observarmos, então, essas possibilidades de esquematizarmos os nossos textos, hoje nós também conversaremos mais especificamente sobre o parágrafo introdutório, tá? Então, vamos lá. O primeiro parágrafo do texto, por onde eu começo a apresentação das minhas ideias. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas estratégias. São elas: iniciar o meu texto por uma alusão histórica, declaração inicial, divisão de assunto, trechos narrativos, sequência interrogativa, definição, citação e enumeração de argumentos. Tá bem? Então vamos lá. Essas são algumas estratégias para o início do texto. Eu vou começar com esse bloco de alusão histórica, declaração inicial e divisão de assunto. E vocês vão perceber que o tema que vai pairar por aqui tem a ver com uma discussão sobre política, sobre sistema político e tudo mais. Tá bem? Então, olha lá. Alusão histórica. Essa é uma excelente estratégia, né? E é uma estratégia muito utilizada. Então vamos pensar, se a nossa discussão versa sobre política e sociedade, relação entre política e sociedade, vamos pensar qual alusão poderia ser útil aqui nessa estratégia, né? Olha só o exemplo que nós temos aqui. Em setembro de 92, estudantes, vestidos e pintados com as cores da bandeira, foram às ruas protestar e pedir o impeachment de Collor. O movimento dos caras pintadas foi um marco na luta contra a corrupção na política brasileira. No entanto, o que se vê hoje é uma acomodação da sociedade diante dos problemas. É fundamental o engajamento político para que se possa combater esse entrave para o progresso. Muito bem, eu quero chamar a atenção de vocês como nós iniciamos esse parágrafo introdutório. Veja lá, como é que nós iniciamos esse parágrafo especificamente? Aqui, nos 2 primeiros períodos. E como foram organizados esses 2 primeiros períodos? Por uma alusão histórica, tá certo? Então, o percurso histórico, o período histórico, ele sempre agrega valor à apresentação do tema. Esse aqui é um bom exemplo de fazermos dos nossos parágrafos introdutórios uma maneira de mostrar ao nosso corretor o quanto sabemos sobre a nossa história, tá bem? Uma outra estratégia é a declaração inicial. Vocês podem até acreditar que essa é uma estratégia crítica, né? Até sim, é verdade, ela explicita mais a criticidade do autor, mas ela é extremamente válida. Veja só, é condenável a postura de alguns políticos no nosso país. Escândalos acontecem, denúncias são feitas, comissões de inquérito são formadas, mas ainda assim a situação não muda. É preciso que a população cobre mais das autoridades e se imponha diante desse cenário pessimista e conturbado. Veja só, mais uma vez falando de uma relação sociedade, política, né? Sociedade, lembrando do Rui Barbosa, né? Sociedade, política, politicalha, né? Então veja só, essa estratégia começa por uma declaração inicial, crítica. Veja bem, é condenável a postura de alguns políticos no nosso país. Escândalos acontecem, denúncias são feitas, olha, veja bem, há um teor de criticidade aí, e essa é a estratégia de declaração inicial. Bem, nós temos também, e uma estratégia que é muito utilizada, é a divisão de assunto. Tá? Então, é quando eu realmente divido o assunto. Olha, eu vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, eu enumero, não é? Veja lá. De um lado, escândalos envolvendo políticos que utilizam seus cargos públicos em benefícios próprios. De outro, cidadãos inertes diante dos casos de corrupção.
Veja que interessante, porque essa forma de começar o texto já me dá pistas também que eu vou desenvolver o texto seguindo essa linha de raciocínio. Ou seja, eu vou fazer um parágrafo falando dos escândalos envolvendo políticos, vou fazer um outro parágrafo falando da inércia do cidadão, não é? Não dá a entender que eu já tenho aqui o mapa, né, do texto que eu vou encontrar? Então, veja bem, o cenário político nacional inspira descrença que, quando se associa à irresponsabilidade no ato do voto, prejudica os preceitos de cidadania. Interessantíssima essa relação, não é? Então, dessa maneira, eu estou dividindo o assunto que eu vou desenvolver depois, né, posteriormente no texto. Então, é uma divisão de assunto, é uma divisão de argumentos. É uma boa estratégia para iniciarmos o nosso texto. Bom, saindo do primeiro bloco, agora vamos lá. Trechos narrativos. Olha que interessante, né? Eu vou utilizar-me da narração, mais precisamente de flash, de pequenas frases, pequenas expressões, tá bem? Veja só, escândalos constantes, desvios de verba, condutas antiéticas, abusos de poder. Interessante, né? É uma estratégia bastante original essa. Décadas se passam e a situação política do país só parece piorar. A corrupção tornou-se algo corriqueiro e os cidadãos se acostumaram com isso. É preciso que os direitos e deveres sejam respeitados para que assim essa realidade seja alterada. Então veja bem, esse início de texto é interessantíssimo, original, como eu disse, porque veja como são pequeninos os períodos, tá? Por isso que nós chamamos de flashes, né? Porque são curtos, são rápidos, concisos e chamam bastante atenção, né? Mas veja, depois dessa sequência narrativa de trechos, eu tenho uma frase, um período que amarra, que explica, olha lá, décadas se passam e a situação política do país só parece piorar. Então, dessa forma, esse período ele está amarrando uma ideia a outra, porque inicialmente parecem coisas soltas, né? Mas esse período amarra e assim esse texto fica inicialmente muito interessante. Bom, uma outra estratégia é a sequência interrogativa. Aí pergunta que não quer calar. Posso fazer perguntas na minha dissertação? É claro que pode. A interrogação suscita reflexão, não é? Então é bem interessante. É claro que se a pergunta não for retórica, ela deve ser respondida ao longo do texto. Então, tomem cuidado com isso. Se vocês fizerem perguntas claras, objetivas, que desejam a resposta, essas respostas devem vir no desenvolvimento do texto, tá bem? Então, olha lá. Até que ponto a falta de credibilidade interfere no cenário político de um país? De que forma a banalização de comportamentos corruptos intervém nas regras de cidadania? Seria mera coincidência vivermos em uma sociedade que presencia desvios pela conduta? A corrupção é muitas vezes reflexo de uma postura deturpada dos cidadãos. Então veja que aqui essa relação política-sociedade, né, está partindo da análise do jeitinho brasileiro, né, daquela ideia do jeitinho brasileiro, da postura deturpada dos cidadãos. Veja bem, eu parti de uma sequência interrogativa. Eu parti de várias perguntas que estão suscitando reflexão no meu leitor e que motivarão o desenvolvimento dos meus argumentos, tá bem? Então, nesse caso, os meus parágrafos de desenvolvimento precisam responder a essas questões, tá certo? Então, além dos flashes, das sequências interrogativas, nós temos também a estratégia da definição. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia, ou seja, eu explico uma palavra importante do tema. Então, se o tema diz respeito à relação entre política e sociedade, né, eu explico, eu defino essas palavras. Veja lá, política é uma ciência que busca organizar, administrar e dirigir uma nação.
Interessante isso, né? Então, o meu primeiro período é uma definição. Eu estou explicando um termo importante do tema. No entanto, ao longo do tempo, vem sendo uma atividade através da qual indivíduos se ocupam para apenas satisfazer seus próprios benefícios. E aí sim, segue adiante o parágrafo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse parágrafo introdutório está iniciando por uma definição, por um conceito, por uma explicação. Esse é o início desse parágrafo introdutório, tá bem? Agora, as nossas últimas estratégias dizem respeito à citação. Essa é muito utilizada, não é? E é muito interessante, sem dúvida. Então, eu começo meu texto por meio de uma citação. Uma citação que eu chamo também de argumento de autoridade, porque é lógico que essa citação precisa ser importante, né? Precisa dizer muito sobre o meu texto, porque é essa citação que abre, que apresenta o tema, não é? Veja lá o nosso exemplo. Há duas maneiras de fazer política. Vive-se para a política ou se vive da política. Nessa ocasião, não há nada de exclusivo, muito pelo contrário. Em geral, fazem-se uma e outra coisa ao mesmo tempo, tanto idealmente quanto na prática. A citação termina aqui. O mais interessante é a ligação que nós estabelecemos entre a citação e o que será discutido. Olha lá. Parece até que Max Weber, ao dizer essas palavras, falava exclusivamente do sistema político brasileiro, ao considerar os vários casos de corrupção em nosso país. Então, veja, eu trouxe uma citação importante do Weber, né? Mas, olha que interessante isso, eu faço a costura, a amarração entre essa citação com a minha discussão, dizendo da importância, olha, parece até que Max Weber, ao dizer essas palavras, falava exclusivamente do sistema político brasileiro. Então, veja que a citação não pode ficar solta no meu texto. Eu preciso articulá-la com a minha discussão, tá bem? Dessa maneira, é uma excelente estratégia, tá? Bom, por fim, enumeração de argumentos. Olha lá. Muito se discute sobre os vários casos de corrupção na política brasileira. Nesse contexto, questões como o histórico de impunidade e a falta de credibilidade devem ser aprofundadas. Interessante isso, né? Esses dois períodos já me dizem tudo o que eu quero para explicitar a vocês essa estratégia. Porque olha lá, da mesma forma, eu tenho nessa estratégia uma visão do que eu vou encontrar ao longo do texto. Quando nesse parágrafo se apresenta, nesse contexto, questões como o histórico de impunidades e a falta de credibilidade devem ser aprofundadas, eu já sei que serão elementos discutidos no desenvolvimento, não é? É fundamental haver um maior engajamento político por parte dos cidadãos para que, dessa forma, esse cenário de desrespeito à sociedade possa mudar. Então, veja, o que nós vimos aqui foram maneiras de iniciarmos a introdução, não é? Então, vai lá, aqui nós temos um exemplo interessante aqui. Um exemplo que agora relaciona o que nós vimos no início da aula, sobre projeto, esquema, estrutura, e sobre o parágrafo introdutório. Vamos lá? Então, bem, no meu exemplo, eu desenvolvi o projeto pensando num texto organizado da seguinte maneira. Eu estou pensando numa introdução de 5 a 7 linhas, tá? É lógico que pelo menos 3 períodos. E eu vou usar a estratégia argumento 1, argumento 2, tá? Eu vou usar a seguinte estratégia: apresentação do assunto, argumento 1, argumento 2, e eu vou colocar no final do meu parágrafo introdutório uma necessidade de discussão. E eu vou fazer uma retomada do título aqui, na introdução, tá? Bom, e aí eu pensei no desenvolvimento da seguinte forma. Eu vou utilizar estratégias argumentativas para conseguir desenvolver esse argumento 1. Eu não sei ainda qual, tá?
Precisamos pensar nisso, mas poderia ser um filme, uma série, jogos, música, um fato que exemplifica citações que podem ser filosóficas, sociológicas, algum especialista no assunto, enfim, ou uma alusão histórica ou ainda uma alusão literária, tá? Então, utilizando aí de uma dessas estratégias. Isso no D1 e isso no D2, tá bem? No D1 e no D2, porque eu preciso desenvolver o argumento 2, tá? E na minha conclusão, eu penso em retomar o tema, fazer um resumo das ideias principais e elaborar uma frase de encerramento, tá certo? Bom, hoje, como a nossa discussão é parágrafo introdutório, vamos para a análise de um parágrafo introdutório. E aí, olha, lembra que eu pensei? A apresentação do assunto, argumento 1, argumento 2, necessidade de discussão e uma retomada de título, tá? Vamos lá para o parágrafo introdutório. Ele partiu do seguinte tema: o uso indiscriminado de tecnologias digitais por crianças, tá? O uso indiscriminado de tecnologias digitais. O uso por crianças. Então, vamos lá. Pensei no seguinte, veja que eu vou apresentar o assunto, tá? Como é que eu vou apresentar o assunto? Eu vou apresentar o assunto partindo de alguém importante nessa área de tecnologia, tá? Então, eu utilizei lá um ápice, um percurso histórico. Veja, em 2007, Steve Jobs lançou um dispositivo tecnológico que mudou a vida das pessoas em todo o globo, o smartphone. Opa! Então, eu comecei com alguém que é extremamente da área, extremamente reconhecido, e eu começo por um recurso que é o percurso histórico, né? Com essa tecnologia, capaz de colocar o mundo na palma das mãos, veja que eu usei aspas, porque eu estou usando uma expressão, né? De quem a possuir, o acesso à rede mundial de computadores ampliou-se de tal maneira que passou a ser essencial na vida de muitos. Eu preciso recortar, porque você se lembra? Primeiro, o assunto. Então, o assunto é tecnologia, não é? Mas qual é o tema? É o uso por crianças. É o uso indiscriminado, é o uso desenfreado, é o uso sem limites, tá? Então, veja, comecei do maior e cheguei no tema. Comecei do assunto, cheguei no tema, tá vendo? Inclusive das crianças. Perceba que até aqui eu apresentei o assunto. Foi isso que eu fiz até aqui. Apresentei o assunto, tá? Bom, vamos lá. Contudo, é preciso ser cauteloso diante do uso de aparatos digitais entre os pequenos, pois ele pode acarretar dependência e mesmo prejuízo no crescimento de menores em tenra idade. Opa, 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 opa. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma apresentação do tema com a ideia específica, uso. Tenho que ser cauteloso. Se eu tenho de ser cauteloso é porque esse uso está exacerbado, né? Veja lá. Argumento 1, dependência. Argumento 2, prejuízo cognitivo, porque veja, prejuízo no crescimento de menores, prejuízo na formação intelectual, na formação cognitiva, enfim. Ok. Agora, isso aqui não encerra o parágrafo, porque isso aqui ainda é desenvolvimento da ideia do tópico frasal, vocês se lembram disso, não é? Essa aqui ainda é a proposta e, na verdade, é uma promessa, né, do que será desenvolvido nos parágrafos posteriores. Então, eu preciso de um fecho para esse parágrafo. Que fecho eu resolvi dar a esse parágrafo? Uma necessidade de discussão. Tal questão deve ser discutida seriamente por toda a sociedade, atenuando os enclaves desse presente de grego dos dias atuais. E aí vocês vão pensar assim, não, pera, atenuando os enclaves, o que significa isso? Minimizando, diminuindo os problemas,
Tá, mas problemas do quê? O que que o presente de grego tem a ver com a tecnologia? Ah, vamos pensar um pouquinho? Título. Cadê o título? Cadê? Hã? Eu preciso de título, né? E o título, ele pode ser uma referência a algo que foi dito no texto. Não pode? Nós vimos isso lá nas estratégias de elaboração de título. Hã? Então, veja, agora tudo vai fazer sentido. Olha aqui para o meu título. Cavalo de Troia contemporâneo. Como assim? Vamos pensar um pouquinho? O que foi o cavalo de Troia? Hã? Por que ele é considerado um presente de grego? E como eu estou relacionando o aparato digital? O que é esse aparato digital, gente? O celular, o smartphone, o mundo na palma das mãos. Tá vendo? E eu estou dizendo que nós precisamos ter cuidado com esse uso exacerbado das crianças com as tecnologias digitais, porque senão esse uso, ele pode se tornar um presente de grego. Ou seja, algo que pode ser maléfico às crianças. Por isso que o título tem tudo a ver. É lógico que do desenvolvimento eu retomo e na conclusão eu retomo também. Mas aqui já deu para perceber. Ah, o cavalo de Troia contemporâneo é o celular. Ó, sim, é o celular. Então, de algo positivo, ele pode se tornar algo que prejudica. Percebe a relação? Sim? Ah, então, veja. Esse é um exemplo de uma estratégia pensada, tá? Ninguém começou esse parágrafo do nada e vamos, que o texto precisa ser encerrado. Não. Todo texto, ele precisa ser planejado, porque senão, imagina que eu teria essa relação aqui, eu não teria essa relação. E olha que eu nem vou mostrar o texto todo, mas vocês vão perceber, quando estivermos discutindo parágrafos de desenvolvimento, que eu vou retomar esse texto aqui, vocês vão perceber que a ideia da dependência foi muito bem desenvolvida, que a ideia do prejuízo cognitivo foi muito bem desenvolvida. E vão perceber que essa alusão histórica, sim, porque presente de grego é alusão histórica, se refere ao cavalo de Troia, tá? Isso aqui está lá no final do texto, ou seja, é um texto, não é um monte de ideias e informações jogadas, soltas, tá certo? Para finalizar, encerrando rapidamente, qual foi a estratégia que esse nosso conhecido texto utilizou como estratégia introdutória? Tá fácil, né? Qual é mesmo? Olha lá. Alusão histórica, né? Desde o início do século XVII. Então, veja, nós fomos para a ilusão histórica. Aqui, qual é a referência? Né? O iluminismo, qual é a referência? É uma alusão, não está citando especificamente, mas há uma alusão que se refere ao percurso histórico e evolutivo da sociedade. Tá certo? Bom, desta feita, eu espero que todos vocês tenham seguido aí o raciocínio desses esquemas, dessas estratégias introdutórias, e assim nós vamos conseguindo melhorar os parágrafos individualmente, melhorando assim o texto como um todo, não é? Então vamos lá, os tópicos que foram discutidos hoje foram essas estratégias para a elaboração do planejamento textual, lembrando que depende do tema para eu escolher a melhor forma de esquematizar o meu texto. Não se esqueçam disso, tá? E além, falamos sobre a estrutura do parágrafo introdutório. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro e obrigada, sim, pela atenção. Até a próxima aula.